Oi, parei aqui do nada. Depois de, na verdade, parei não, vamos seguir. Vamos seguir história, vamos seguir conversa e vamos seguir o meu rumo. Deixa eu seguir o meu rumo aqui. Gente, hoje eu tomei a iniciativa, na verdade, nesse exato momento eu tomei a iniciativa de começar a gravar, de falar de coisas que muitas das vezes eu me programei, vamos contar a história, vai fazer assim, e aí você fica pensando como que você vai contar essa história, vamos gravar, vamos escrever. E aí, eu tava conversando com uma cliente agora, e mais uma vez, né, eu me emociono de verdade, e fico muito feliz de ter essas histórias para contar. E ela tava perguntando, Fran, por que você não escreve? Por que você não conta? Que eu acho que são coisas legais, né? São coisas que você poderia pegar no depoimento, como que você começou. Bom, sou Fran Alencar. Tenho um estúdio Fran Alencar, que está no mercado há 7 anos. São 7 anos de histórias, 7 anos de superação, de um estúdio que nasceu financeiramente do nada, mas que nasceu com muito amor. Está de pé por amor. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como que surgiu essa ideia? Hoje tem muita gente entrando no mercado porque é profissão. Mas a minha história com a sobrancelha, ela vem de uma forma diferente. Eu desde criança sempre fui apaixonada por sobrancelha. Sempre. Sou nordestina. Vim de cidade pequena do interior do Nordeste, mais precisamente do Piauí. E naquela época, para chegar uma revista, minha tia tinha uma revista, tinha assinatura, né, que vendia, revista da Hermes. Quem conhece a revista da Hermes sabe que não é assim uma quantidade, nossa, tem bastante coisa. Não tem. Tinha uma modelo, 2 modelos, não lembro na época, se muito tivesse era 2 modelos, que era onde tava as roupas, os calçados, e eu pegava essas revistas para ficar folheando. Geralmente as pessoas pegam para ver o que tem na revista. Eu pegava para ver a mesma modelo. Eu era criança, então eu achava que de uma página para outra vai que a sobrancelha dela muda. E eu focava na sobrancelha, sempre na sobrancelha dela. Eu achava que na outra página vai. Bom, até quando também eu resolvi, né, me arriscar em fazer algumas artes. Eu pegava a pinça da minha mãe, sabe aquela pinça barata? Que hoje eu acho que você paga 50, 70 centavos, que é mais simples. Hoje ela é considerada como descartável. Eu pegava a pinça da minha mãe escondida, o espelho, que meu pai tinha, o espelho lá de barbear, né? Aquele espelhinho do quadrinho da moldura laranja. Catava aquilo e ia fazer arte à noite. Minha mãe não podia saber o que eu estava fazendo, porque claro que a minha mãe não iria permitir eu fazer isso. Eu apagava a luz do quarto para minha mãe acreditar que eu estava dormindo, não estava fazendo arte. E pela claridade que vinha da porta, quando eu sentava ali perto da porta, pela claridade que vinha, eu iria fazer o quê? Fazer a minha sobrancelha. Era uma criança. Fazer a minha sobrancelha, porque eu queria a minha sobrancelha igual da moça da revista. Que a da moça da revista era bonita. Naquela época era uma sobrancelha fina, né? Mas eu queria daquele jeito. Será que minha mãe ia gostar do que viu? Claro que não. Porém,
Depois, com o passar do tempo, ela via que eu tirava mesmo. Minha mãe pede pra mim tirar a sobrancelha dela, aí minha tia pede, a vizinha pede, e vamos tirando sobrancelha. Daqui a pouco vai rendendo essa minha cartela de clientes não pagantes e vai crescendo. Depois eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Acredite, eu ganhava 50 centavos por sobrancelha tirada, mas tinha uns clientes muito generosos que às vezes me pagavam R$1. Às vezes eu ganhava R$1 para tirar a sobrancelha. E em algumas vezes era muita ostentação, porque eu cheguei a ganhar R$2 para tirar a sobrancelha. Olha só, é muito, né? Mas, gente, eu como criança, eu jamais imaginei que um dia isso seria profissão. Aos meus 23 anos, eu saí do estado do Piauí e vim para uma cidade chamada Palestina. A gente veio para tentar a vida porque tinha muitas pessoas vindo, muitas pessoas que vinham para trabalhar. Na verdade, ia trabalhar na roça. Eu nunca tinha trabalhado na roça na época. E eu vim, primeiramente eu fui trabalhar na laranja, ganhar uns troquinhos. E depois eu tive uma oportunidade, fui trabalhar em uma loja, uma fábrica de sapatos, uma fábrica de botina. Fiquei nessa empresa 2 anos. E durante esses 2 anos eu vi algumas amigas que vinha e fazia curso em São José do Rio Preto. Eu resolvi então fazer curso, uma das minhas amigas, gente, olha como eu agradeço. Hoje eu sou tão grata a cada pessoa que faz parte da minha história, e ela faz parte do começo da minha história, que ela não tem noção da importância que foi ela me indicar em um curso, que foi o que me trouxe para São José do Rio Preto. Obrigada, amiga, obrigada, Deus te abençoe. E eu resolvi vir. A gente trabalhava a semana, né? E no sábado a gente sacrificava para vir fazer curso em São José do Rio Preto. Eu vim mais por conhecimento, quem sabe se algo não dá certo. Comecei com um curso de massoterapia e eu vi que eu poderia render, os horários que eu ficava aqui em Rio Preto, eu poderia render, quem sabe fazer um outro curso também. E eu fui conhecer uma outra escola, comecei a fazer o curso de depilação e designer de sobrancelha. Mas, cara, quando eu cheguei no designer de sobrancelha, é como se fosse um reencontro com aquela minha paixão de infância, né? E eu falei, é isso que eu quero. Tanto é que eu parei massoterapia, eu nem terminei, eu não concluí massoterapia. Eu dei continuidade e fiquei com isso. Depois de um tempo eu saí da empresa que eu trabalhava com calçados e falava para Deus que eu ia vir trabalhar em Rio Preto, mesmo morando em Palestina. Eu trabalhei em Rio Preto. Eu consegui um emprego, né? Fui trabalhar em uma franquia de designer de sobrancelha. Fui trabalhar nessa franquia, fiquei lá durante 10 meses. Deus sabe o porquê, né? Que eu fiquei, eu precisava disso para me aprender e pegar um pouco de experiência. Fiquei lá durante 10 meses. Depois desses 10 meses, eu saí. Eu saí e tem coisas que não cabem, né? Então, assim, eu saí dali sem nenhum contato. Eu não peguei telefone de ninguém, eu não peguei nada de ninguém. A única coisa que eu fiz quando eu saí de lá foi fazer uma publicação no Facebook que eu tinha saído e agora eu trabalhava por conta. Louca. Gente, hoje muitos me chamaram de louca e hoje eu sei o quanto foi loucura. Eu morando em Palestina, eu pegava um ônibus para vir até São José do Rio Preto. E chegando em São José do Rio Preto, eu pegava ônibus circular para atender cada cliente. Então, assim, foi para fazer dinheiro? Dinheiro. Eu não conseguia fazer muito dinheiro, mas eu chegava em casa tão feliz por cada coisinha que eu tinha feito, por cada cliente que eu tinha atendido. E um dia, uma cliente
que ela também, eu já falei isso pra ela, o quanto ela é importante pra mim, o quanto ela é importante pro estúdio. Ela fez um comentário que isso foi muito legal, sabe? A sinceridade dela e a motivação também. Eu atendi ela, a última cliente que eu atendi fora do estúdio, antes de montar o estúdio, eu atendi ela. Era numa quinta-feira. Eu atendi ela num estacionamento de terra. Era um estacionamento improvisado. Eu atendi ela totalmente de forma improvisada, porque quando eu comecei, eu comprei uma mala. Depois eu vou mostrar. Na verdade, era uma bolsa que parecia uma mala. Não sei se eu ainda tenho ela. E eu colocava tudo que eu ia usar ali. E nesse dia, inclusive, tinha coisas que eu tinha esquecido. E eu atendi ela totalmente de forma improvisada. Era num estacionamento improvisado, ou seja, tinha terra, tinha árvore, tinha um monte de folhas caindo. Não tinha estrutura nenhuma, sentada em uma cadeira de bar. E as coisas, inclusive, eu fiz de mesa o banco da moto dela, da bis dela. Eu coloquei as coisas ali em cima e atendi. E aí nesse momento eu comentei assim com ela. Falei, nossa, eu esqueci isso. Ela falou, Fran, não tem problema. Eu sei que o que você vai fazer e tal. Ela falou o seguinte, não importa onde a gente está. O importante é quem está me atendendo. Então, assim, essa frase, eu saí dali, assim, sabe? Muito, muito feliz. Eu saí dali e eu agradecia tanto a Deus, sabe? Por estar começando com isso. Não é hipocrisia, Deus sabe que não é hipocrisia. Quem me conhece sabe que não é. Eu saí dali tão radiante com aquilo, que aí logo depois que eu saí, eu passei do lado, eu tinha feito amizade com algumas pessoas do posto, tinha um posto do lado do meu antigo trabalho. Eu tinha feito amizade com essas pessoas e eu cheguei de uma por uma. Deus sabe bem o que faz, né? Eu cheguei de uma por uma, falei, fulano, onde você vai? Ah, tô indo pra casa, meu ônibus ia demorar. Então eu tava com tempo pra conversar, pra passear, E onde você vai? Ah, tô indo pra tal lugar, tô indo pra tal lugar. Até que um momento eu perguntei pra Lu, que é uma das pessoas, eu falei assim, Lu, pra onde você vai? Ela falou, ah, tô indo pra casa. Eu falei, onde você mora? Ah, mora ali pro lado e tal. Eu falei, vou com você. E a gente foi caminhando. A gente foi caminhando de um lado da calçada, sabe aquele papo super... né? Pois é. Ah, tá, então. Eu estava nesse papo maravilhoso. Descendo a calçada. E a Lu ela fez um comentário. Ela falou assim, nossa, Fran, podia arrumar um lugar pra pintar o meu cabelo, né? Eu falei, nossa, Lu, mas hoje? Ela falou, se fosse hoje, agora seria perfeito. Isso a gente tava desse lado da calçada. E eu tava aqui pensando no comentário da minha cliente que eu precisava arrumar um lugar pra mim. Se a cliente tá falando que é importante eu atender ela, eu preciso de um lugar pra atender essas pessoas e atender elas bem. Tinha muitas clientes? Não, era só as pessoas que conseguissem me encontrar, porque eu não peguei contato de ninguém. Então, eu saí dali e a gente estava desse lado da calçada, conversando, enquanto eu pensava que precisava arrumar um lugar, a Lu estava preocupada em arrumar o cabelo. De repente, a gente olha, as duas, olha pro lado e eu vejo, aluga-se salas. A Lu vê salão de cabeleireiro. Pensei, problema meu vai ser resolvido. Ela pensou que o problema dela vai ser resolvido. Uma olhou pra outra de forma assim, em sintonia. Uma olhou pra outra, tipo, vamos. Atravessamos a rua. E eu falo que Deus já tinha preparado aquilo pra mim, né? Porque coincidentemente estava lá um amigo meu, que nós tínhamos estudado junto, ele tinha falado por muitas vezes sobre o salão do pai dele, de repente, quem sabe, eu trabalhasse ali e tal. Nunca dei importância. E aí, quando eu entro ali, quem eu vejo é esse meu amigo. Eu vejo esse meu amigo ali, que já veio me cumprimentar. A Lu já foi direto falar com a cabeleireira para resolver o problema dela. E aí, quando eu vi, a conversa eu já tava conversando com o pai dele, que era o dono do salão, que tinha a sala para alugar. Me alugou a sala, quinta-feira. Me aluga a sala.
Ligo pro meu marido e falo, olha, não vou pra casa agora, tá? Vou pegar só o último ônibus, acabei de alugar uma sala e estou indo comprar as coisas. Mas, gente, o mais impressionante é o seguinte, às vezes as pessoas colocam tanto desculpa pra começar. Tudo que eu tinha era força de vontade. O dinheiro que eu tinha era R$700 que eu tinha recebido do meu acerto. Eu tinha R$700 na minha carteira. Era tudo. Tudo. E eu não tinha dinheiro para alugar sala, eu não tinha fiadora, eu não tinha nada. E quando eu vi, a gente tinha fechado o negócio. Fechou, beleza. Esses R$700, eu já desci pra cidade pra comprar as coisas que tava faltando. Na verdade, as coisas que estavam faltando tudo, não existia nada. Pra comprar as coisas que iria começar o estúdio. Inclusive eu tenho fotos, depois eu vou mostrar pra vocês as fotos de como que era o estúdio. E aí eu comecei comprando as coisinhas básicas, aluguei uma salinha no fundo. Sou muito grata a ele que me ajudou. E já fui pra casa e já postei. No dia seguinte, na sexta-feira, eu já tinha clientes, 8 horas da manhã eu já tinha cliente agendada. E aí, mais tarde, um pouquinho, eu já tinha cliente agendado. Inclusive, as clientes que as coisas chegaram no dia seguinte, as clientes que me ajudam a arrancar as coisas aqui e a montar lá. Então, assim, cara, as minhas clientes, elas são muito importantes pra mim. Muito. Elas fazem parte da minha história, elas fazem parte do estúdio. Elas são muito importantes. E elas começam, a minha agenda já começa a partir dali. Foi na raça, comecei na raça, porque eu não tinha quem me indicasse. Eu tinha muito pouca noção, na verdade, nenhuma com rede social. Inclusive, eu tinha acabado de comprar meu primeiro smartphone, que era o Moto I, era dos Motorola, dos primeiros, que era um pequenininho, que com aquilo ali eu tirava foto das clientes, eu postava e eu ficava o tempo inteiro fuçando como que eu faço isso. Graças a Deus foi uma coisa que deu muito certo e o estúdio começou a surgir ali, os clientes começaram a aparecer, começou a aumentar, teve dias difíceis, tá? Pra vir. Às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, Fran, mas é fácil pra você hoje que você tem um número de cliente, não foi fácil conseguir esse número de cliente, Fran, é fácil hoje porque você já tem uma experiência, mas quando eu comecei eu não tinha essa experiência eu fui adquirindo. Eu lembro assim, que quando eu comecei o fundamento do estúdio é amor. É amor pelo que eu faço, é muita gratidão por tudo. Quando eu comecei, eu não estava preocupada se eu ia ganhar dinheiro. De verdade, eu queria ver o estúdio nascer. Eu queria ver o estúdio surgir. Então eu vinha trabalhar, sendo muito sincera, gente, hoje eu não tenho vergonha de falar isso pra vocês. Às vezes eu tinha o dinheiro da passagem de vir. Eu não tinha dinheiro da passagem de volta. E o que eu queria era conseguir pelo menos o dinheiro da passagem de volta até que o estúdio começasse a andar. Então, eu vinha com esse dinheiro para fazer o dinheiro de volta. Às vezes eu tinha para pegar um circular para me andar, às vezes não. Eu tinha que chegar e vir a pé. Vir a pé e voltar a pé. Então, corri muito atrás de ônibus. Andei muito a pé para ir e voltar para economizar. De verdade, passei fome. Por muitas vezes, não porque não tivesse em casa, mas eu vinha, né? Eu ia ficar um dia inteiro aqui. Então eu não tinha dinheiro para comprar o que comer. Eu não tinha. Então eu tinha que passar aquele dia ali. Água. Tinha que ser água. E se o dia que sobrasse um pouco, eu comecei a administrar o meu dinheiro, o dia que sobrava um pouco, tipo, que sobrava da passagem, que eu ia conseguir pegar o ônibus, que eu já tava começando a juntar o dinheiro para pagar o aluguel. Eu comprava leite, Nescau e biscoito. E colocava no meu armário, eu estocava. Então todas as vezes que me dava fome, eu ia lá, eu fazia um Nescau e
e tomava aquele Nescau com um biscoito. É pra matar a minha fome, era o que eu tinha. E eu lembro que as pessoas que estavam do meu lado via isso também, né? E a dona do salão, às vezes, ela falava assim pra mim, tinha um restaurante do lado, e eles entregavam. E ela falava assim pra mim, Fran, você não quer comprar marmita pra mim? Eu falava, eu vou, né? Se eu tivesse, não, eu vou sim. Eu não precisava que eu fosse comprar marmita pra ela. O rapaz entregava, o restaurante era do lado. Mas ela queria que eu fosse, porque quando eu chegava, ela falava assim, nossa, essa marmita é muito grande, eu não vou comer tudo sozinha, senta aqui, divide ela comigo. E eu sabia que era pra me ajudar, porque ela via que eu não tinha. Então, assim, falar, é fácil, tudo tem que ser construído. Tudo tem que ser construído. E o estúdio, nesses 7 anos, quem me conhece, quem me acompanha sabe, eu passei por algumas dificuldades, algumas coisas que aconteceram, que por várias vezes eu tive que reiniciar o estúdio praticamente do zero. Eu reiniciava o estúdio. E hoje está há 7 anos. Eu tenho uma pequena bagagem como profissional, bagagem como pessoa. Eu cresci um pouquinho, aprendi um pouco, e eu sei que ainda tem muito para aprender. Mas hoje o que eu tenho é gratidão, de verdade, de verdade. Hoje eu sair do estúdio, conversar com a minha cliente e lembrar de tudo isso, eu descobri que o que eu acumulei durante todo esse dinheiro, todo esse tempo, se falar que a gente não acumulou dinheiro, eu não acumulei dinheiro. Mas o que eu tenho acumulado são histórias verdadeiras, histórias que, como eu falei agora há pouco, é o meu gás, é de onde eu tiro, sabe, a minha força. Eu tiro de tudo isso, de saber o quanto essas pessoas são importantes para mim de verdade. Eu sou muito grata a Deus por cada cliente que eu tenho, por cada cliente. Eu agradeço porque sem elas o estúdio não existiria, e é elas que formam o estúdio. Eu sou apenas uma pecinha. Eu sou a peça principal, mas eu sou apenas uma peça do estúdio. O estúdio é eu e é cada uma das minhas clientes. Seja as minhas clientes das mais antigas, seja as minhas clientes novas que estão conhecendo agora, ou seja as clientes que ainda virão. Elas são o Estúdio Fran Alencar. E hoje o que eu tenho dentro de mim é muita gratidão por cada uma, pelo carinho de cada uma, e até mesmo pelas dificuldades que eu tenho enfrentado, até mesmo dificuldade com pessoas. Gente, eu vou relatar uma coisa que eu passei, eu tava lembrando agora, falando com essa cliente. Quando eu comecei, eu não tinha muita noção. Hoje eu peço ajuda, né? Mas eu não tinha muita noção. Eu queria enfeitar o estúdio, eu queria deixar o estúdio alegre, eu queria deixar o estúdio bonito. E aquela pessoa, né, toda naquela euforia de toda vez quando eu ia na rua que eu via alguma coisa que eu achava que era bonito, principalmente flor, jarro, eu ia chegando e ia colocando. Eu tinha uma cortina lilás que eu achava linda, essa cortina. Hoje eu sei que não é tudo isso, não, mas naquela época eu achava aquela cortina linda. E aí eu tinha uma cortina lilás. Eu comecei a colocar tudo lilás dentro da sala e tal. Um dia eu queria muito poder agradar. Como o estúdio é das minhas clientes, eu queria muito poder agradar. E eu sabia que essas clientes, elas tinham um bom gosto e poderiam me ajudar. Eu pedi a opinião de 2 clientes. Eu cheguei em uma e falei assim, posso te perguntar uma coisa? Você não me ajuda, tal? Você pode me dar a sua opinião? Pode ser sincera, tá? Ela falou, Fran, posso ser sincera? Eu falei, pode sim, eu quero poder mudar. Ela olhou pra mim e falou assim, você gosta dessa cortina? Eu falei, eu gosto. Ela falou, põe na tua casa. Põe na tua casa. Eu falei, tá bom. Ô, Fran, outra coisa, tira tudo essas flores aqui de dentro, que parece que tá parecendo um cemitério, amiga. Tem muita flor aqui. Eu falei, nossa.
Eu pedi a opinião dela, ela foi sincera. E eu sou grata, de verdade. Foi fácil ouvir? Não foi fácil ouvir, porque aquela cortina era linda. Aquele monte de flor, você tem noção do trabalho que me deu pra colocar cada florzinha? Toda vez quando eu ia lá, pegava uma flor e colocava, e pegava outra flor e colocava. De repente ela me fala que minhas flores tá parecendo um cemitério, que minha cortina, se eu acho bonita, eu tenho que levar ela pra casa. Mas eu pedi opinião sincera. Só que tem coisa que por mais que a gente queira ouvir, às vezes é meio, né? E ela foi muito sincera, deu a opinião dela. Bom, mas aí o tempo foi passando, muita coisa foi acontecendo. O estúdio renasce todos os dias. De verdade. De verdade, o estúdio, eu vejo assim. O estúdio renasce todos os dias. Assim como eu acordo todos os dias para viver um novo dia. É assim que eu vejo o estúdio. Eu sempre espero o melhor, né, do amanhã. Hoje eu procuro deixar as minhas ansiedades nas mãos de Deus, a minha história nas mãos de Deus. E é assim que eu tenho vivido, agradecendo todos os dias pelo estúdio, pela minha vida e pela vida de cada uma das minhas clientes. Por a existência de cada uma delas. E é basicamente essa é a base, esse é o segredo do estúdio. O estúdio nasceu assim, financeiramente do nada, mas nasceu com muito amor. É o amor que eu tenho por aquilo que eu faço.